Deixa eu te contar uma história. O ano é 1939. O mundo presencia o início de um dos momentos mais complicados da sua história. A primeira transmissão de TV é feita no Brasil. É publicada a edição 27 de Detective Comics. Morre em Londres o pai da psicanálise Sigmund Freud. E nesse mesmo ano, nascem o cantor e compositor Marvin Gaye e o cineasta Glauber Rocha. Ainda em 1939, estreia um filme pouquíssimo conhecido até hoje, The Code of the Secret Service, que conta a história de agentes secretos investigando um roubo de artefatos do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. O filme, protagonizado pela jovem estrela Ronald Reagan, não era lá grandes coisas. Até o próprio Reagan já disse que esse foi o pior filme que ele já participou. Mas, no meio dos poucos que gostaram do filme, estava Jerry Parr, um garotinho de 9 anos que simplesmente ficou obcecado com o filme, a ponto de transformar em seu sonho de vida poder um dia se tornar um agente no serviço secreto. Pois bem, pulamos para os anos 60. Jerry, já na casa dos seus 30 anos, finalmente consegue ingressar no serviço secreto, trabalhando por mais de 20 anos a partir daí em diversas áreas, incluindo proteção pessoal de figuras importantes, como por exemplo John Kennedy. Até que, em 1981, o então governador da Califórnia, Ronald Reagan, se elege presidente dos Estados Unidos para o primeiro dos seus polêmicos mandatos. Em março daquele ano, o recém-eleito presidente estava em Washington e se dirigia a seu carro, voltando de um discurso. Ao se aproximar da limusine, John Hinckley Jr., de 25 anos, numa tentativa de impressionar a atriz Jodie Foster, dispara 6 tiros num espaço de 1,7 segundos em direção à equipe presidencial. Em uma reação rápida, Jerry Parr empurra Ronald para dentro da limusine, fazendo com que um dos tiros passasse por cima da cabeça de Reagan e não acertasse em cheio. O último ainda ricocheteou na limusine e acertou o presidente, raspando numa costela e se alojando no pulmão, próximo do seu coração. Mas, como a história nos conta, no fim, Ronald Reagan sobreviveu e seguiu por 2 mandatos, se tornando um dos presidentes mais controversos dos Estados Unidos. Agora, se a gente para pensar que se aquele moleque de 9 anos, lá em 1939, não tivesse sentado para assistir um filme merda qualquer sobre agentes secretos que quase ninguém viu, ele não teria se tornado um agente do serviço secreto e aí não seria incumbido de proteger o presidente que protagonizou o mesmo filme merda que o inspirou a virar agente. E provavelmente ele não estaria em Washington em 1981 para pensar rápido o suficiente para impedir que Ronald Reagan morresse em 3 meses do seu primeiro mandato, mudando assim completamente a história do seu país e, querendo ou não, do mundo. Talvez você já conheça esse conceito. Meus amigos, estamos falando do efeito borboleta. Um conceito bastante conhecido da teoria do caos, que tem como premissa básica um acontecimento simples e qualquer que desencadeia consequências maiores e incalculáveis através do tempo. E esse foi só um dos vários exemplos do efeito borboleta envolvendo o cinema que mudaram a história. Estamos em 1996. A atriz Nicole Kidman e seu marido da época, Tom Cruise, casal sensação de Hollywood, estão temporariamente na Inglaterra, enquanto ela gravava o filme Retrato de uma Mulher. Um certo dia, Tom e Nicole recebem um convite para visitarem a mansão de ninguém menos que Stanley Kubrick. Chegando lá, Kubrick os esperava no jardim. Eles passaram horas conversando sobre diversos assuntos, até que, dado momento, Kubrick comenta sobre um projeto de um filme que ele está trabalhando, mas está tendo problemas para achar os protagonistas certos. O filme se chamava De Olhos Bem Fechados, o famoso e último filme do diretor. Kubrick então os oferece os papéis principais, e eles, sem pensar, aceitam. Naquele mesmo ano se iniciariam as gravações. Graças ao famoso perfeccionismo quase doentio de Kubrick, a produção do filme foi uma bagunça completa. O roteiro sendo reescrito momentos antes das gravações, inúmeras repetições de takes, extrapolação de orçamento e etc. O filme ficou tanto tempo sendo filmado que até hoje mantém um recorde de 15 meses só de período de filmagem, sendo que o próprio diretor faleceu antes de terminar a pós-produção do longa. Por conta desse caos todo, um outro projeto que Tom Cruise estava trabalhando, a continuação do sucesso Missão Impossível, teve que ser adiado, o que fez com que o autor Douglas Scott, que também havia se machucado pouco antes das gravações, e estava escalado para fazer o vilão do filme, tivesse que largar o papel principal de um futuro filme baseado em quadrinhos. O tal papel foi então oferecido ao astro Russell Crowe, que por sua vez recusou, mas sugeriu um conterrâneo seu, um jovem ator desconhecido da Austrália que estava começando a carreira. Como as filmagens desse tal filme já haviam começado, o tal ator australiano
nem teve tempo de se preparar. Pegou um avião direto pro set para fazer um teste. E sem muito tempo para escolher, ele acabou sendo aprovado. O filme foi um sucesso gigante na sua época. Muito graças ao carisma, à atuação e à presença desse mesmo ator australiano e o seu personagem, o que o levou ao patamar de estrela da noite pro dia e o transformou em peça principal da saga de filmes que abriu o caminho para a epidemia de filmes de super-heróis que, pro bem e pro mal, mudou a história. O filme X-Men, o ator Hugh Jackman. Agora imagina, se o Tom Cruise e a Nicole Kidman não tivessem aceitado o convite do Kubrick para visitá-lo, por qualquer motivo que seja, eles não estariam no De Olhos Bem Fechados, Missão Impossível seguiria normalmente seu cronograma, Douglas Scott não recusaria o papel de Wolverine e talvez a carreira de Hugh Jackman jamais chegasse perto de ser o que foi. Será que X-Men daria tão certo sem o Wolverine de Hugh Jackman, a ponto de virar uma saga que fizesse o mercado apostar mais em super franquias e culminasse na moda de universos cinematográficos? Será que a carreira de Douglas Scott teria deslanchado se ele fosse o Wolverine? Sei lá. Em 1968. Momento turbulento nos Estados Unidos. Época de luta pelos direitos civis. Nesse mesmo ano, um dos principais líderes do movimento, Martin Luther King Jr., é assassinado, causando comoção nacional e impactando profundamente o movimento. Naquele mesmo ano, Samuel, um jovem estudante de biologia marinha em Atlanta, após receber um folheto anunciando aulas no grupo de teatro da faculdade, decide se inscrever, a fim de trabalhar sua gagueira, que o segue desde a infância. Após se apaixonar pelo teatro, o estudante de biologia decide então mudar seu curso universitário para artes cênicas. Já o funeral de King será feito em Morehouse, a tradicional faculdade negra de Atlanta, onde Samuel estuda. Profundamente impactado pelo movimento dos direitos civis e pela morte de Martin Luther King Jr., Samuel, além de se envolver com grupos estudantis de luta pelos direitos civis, também se voluntaria para ser um dos porteiros do funeral de Dr. King. Naquele momento, a própria Morehouse passava por problemas. Os estudantes não estavam satisfeitos com os currículos escolares, com as diretorias e a direção que a universidade estava tomando. Como consequência disso, e pensando em fazer um protesto mais contundente, no ano seguinte, o grupo estudantil que Samuel fazia parte mantém refém em um dos prédios da universidade um grupo de pessoas. Dentre elas, estava o pai de Martin Luther King Jr., o que, depois do caos, acaba resultando em um acordo e nas mudanças que os estudantes pediam. Porém, também resulta na expulsão do grupo da faculdade, incluindo Samuel. Após todo esse caos, e ainda inspirado pela luta de Luther King Jr., Samuel cogita se juntar ao grupo político Panteras Negras, para seguir lutando por mudança. Entretanto, sua mãe recebe uma ameaça direta do FBI. Se Samuel entrar para o grupo, coisas ruins vão acontecer com ele. Preocupada então com a integridade do seu filho, ela implora para ele se mudar de Atlanta e deixar essa ideia toda para trás. O que Samuel concorda e decide buscar uma carreira na sua paixão descoberta na faculdade, a atuação, para inspirar pessoas de outra maneira. Então ele se muda para Los Angeles. Lá, depois de algum tempo em pequenos papéis no teatro, Samuel conhece um diretor ainda em começo de carreira, Spike Lee, que decide escalá-lo no seu próximo filme, que seria um sucesso gigante e catapultaria Samuel L. Jackson para o estrelato e uma das carreiras mais impactantes da história do cinema internacional. Ou seja, se lá no final dos anos 60, um jovem Samuel L. Jackson nunca tivesse ido para Morehouse, recebido um folheto do teatro da faculdade, se ele nunca tivesse se interessado em trabalhar sua gagueira, ou talvez se ele tivesse decidido ignorar completamente a ameaça do FBI e o pedido de sua mãe, onde estaria a história dele hoje? Talvez a gente nunca ouvisse falar nele. Ou talvez ele seria reconhecido por outros feitos. Ou talvez a ameaça do FBI tivesse realizado. Isso é o efeito borboleta, onde uma pequena decisão, um pequeno fator, ativa uma onda de desdobramentos incalculáveis na história.